Era uma manhã ensolarada quando André entrou na clínica. A sala de espera estava silenciosa, exceto pelo suave zumbido de uma máquina de venda automática próxima. André respirou fundo e se aproximou da recepção. Bom dia, vim fazer o teste para doação de rim, disse André à enfermeira atrás do balcão. Sim, Sr. Torres, estávamos esperando por você, respondeu a enfermeira com um sorriso. Ela lhe entregou alguns formulários. Por favor, preencha estes e aguarde. Vou chamá-lo em breve. André encontrou um lugar no canto da sala e começou a preencher os papéis. Sua mente estava acelerada. As últimas semanas tinham sido tão agitadas. Seu irmão mais novo, Miguel, precisava urgentemente de um transplante de rim, e toda a família estava se mobilizando para fazer os testes. Amigos também estavam se oferecendo para ajudar. Como irmão mais velho, todos pensavam que André seria o primeiro a ser testado, mas seu trabalho o manteve incrivelmente ocupado. Finalmente, ele conseguiu encontrar tempo e ali estava, esperando poder ser compatível. Sr. Torres, chamou a enfermeira. André olhou e assentiu. Ele a seguiu por um longo corredor estéril até uma pequena sala onde tudo estava preparado para seu teste. Sente-se aqui, disse a enfermeira, apontando para uma cadeira ao lado de uma pequena mesa médica. O médico estará aqui em breve. Está se sentindo bem? Sim, só um pouco nervoso, admitiu André, sentando-se. Isso é perfeitamente normal, a enfermeira o tranquilizou, preparando seu braço para uma coleta de sangue. Os resultados levarão alguns dias e entraremos em contato assim que os tivermos. Enquanto a enfermeira inseria a agulha, André tentou relaxar. Ele pensou em Miguel, como sempre esteve lá por ele, e agora era sua vez de estar lá para Miguel. Espero que eu seja compatível, disse André, mais para si mesmo do que para a enfermeira. Nós também esperamos, Sr. Torres, respondeu a enfermeira, oferecendo-lhe um sorriso reconfortante. Após a coleta de sangue, André deixou a clínica sentindo uma mistura de esperança e ansiedade. Ele sabia que a espera seria difícil, mas também sabia que tinha feito tudo o que podia por seu irmão. Agora, tudo o que podia fazer era esperar pelo melhor. Uma semana após os testes, André recebeu a ligação que estava esperando ansiosamente. Suas chances de ser um doador de rim compatível para seu irmão eram superiores a 50%. Dominado pelo alívio, ele imediatamente compartilhou a notícia com sua família. Naquela noite, todos se reuniram na casa de André e Cristina para comemorar a notícia promissora. Vovô João, com seu sorriso sempre presente, foi o primeiro a chegar, seguido pela esposa de André, Cristina, e seus 2 filhos, Paulo e Sara. A sala de estar estava cheia de conversas e risos enquanto discutiam quais seriam os próximos passos. Planos foram feitos, perguntas foram respondidas e havia um sentimento palpável de alívio no ar. No entanto, em meio à celebração, André notou que Paulo e Sara pareciam distantes. Não é uma ótima notícia? André perguntou, tentando avaliar seus sentimentos enquanto se sentava ao lado deles no sofá. É bom, Paulo murmurou, sem encontrar os olhos do pai. Sara apenas assentiu, seu sorriso não chegando aos olhos. André trocou um olhar preocupado com Cristina, que gentilmente encorajou as crianças. O que está passando pela cabeça de vocês? Ambos parecem um pouco abatidos hoje. Paulo olhou para Sara. Eles não sabiam se deveriam contar as notícias ali e naquele momento. Paulo balançou a cabeça, sinalizando para adiar a conversa, e Sara teve que inventar algo. É só que estamos preocupados com você, pai, Sara finalmente disse, sua voz baixa e séria. E com a cirurgia, Paulo acrescentou rapidamente. Aprendemos sobre isso na escola, como pode ser séria. André se aproximou, colocando um braço ao redor de cada um deles. Entendo por que vocês estão preocupados, disse suavemente. Mas os médicos são muito bons e vão cuidar bem de mim, eu prometo. André se ajoelhou na frente deles, pegando suas mãos nas dele. Vou estar em boas mãos, prometo. E estou fazendo isso pelo tio Miguel. Ele precisa da nossa ajuda. Nós sabemos, disse Paulo, finalmente olhando para cima. Só não queremos que nada aconteça com você. André os abraçou apertado. Nada vai acontecer. Estarei aqui com vocês, como sempre. A noite continuou com mais tranquilizações e, lentamente, Paulo e Sara começaram a participar mais das conversas. Naquela noite,
eles não conseguiram dizer o que queriam dizer. Sara sempre foi proativa e atenciosa, especialmente quando se tratava de assuntos familiares. Quando a doença do tio Miguel se tornou séria, ela não hesitou em tomar a iniciativa. Sendo caloura na faculdade, ela entendia o peso que as despesas médicas poderiam colocar em uma família. Então, quando encontrou uma clínica que oferecia um desconto significativo para testes em grupo, ela viu isso como uma situação vantajosa para todos. Ela inscreveu a si mesma e seu irmão Paulo sem pensar duas vezes. A visita à clínica foi simples, mas os resultados foram decepcionantes. Nem Sara nem Paulo eram compatíveis como doadores para seu tio. No entanto, não foi apenas o teste de compatibilidade renal que voltaria com resultados surpreendentes. Alguns dias depois de André receber suas notícias promissoras, Sara recebeu uma ligação da clínica. Pediram que ela comparecesse, mas não especificaram o motivo. Curiosa e um pouco ansiosa, ela dirigiu até a clínica na manhã seguinte. Ao chegar, foi rapidamente conduzida a uma pequena sala de consulta. Um especialista a cumprimentou com um sorriso caloroso, mas algo solene. "Obrigado por vir, Sara", começou o especialista. "Quando você se inscreveu para o desconto familiar, o pacote incluía não apenas os testes médicos, mas também um teste de ancestralidade como bônus." Sara sentiu seu interesse despertado. "Oh, isso é interessante", ela respondeu, genuinamente intrigada pela adição inesperada. O médico lhe entregou um envelope. "Aqui estão os resultados. Você pode achá-los bastante esclarecedores." Pegando o envelope, Sara sorriu educadamente, ainda não percebendo a gravidade da situação. Ela deixou a clínica com o envelope guardado em sua bolsa, planejando olhá-lo mais tarde, quando tivesse um momento tranquilo em casa. Naquela noite, após o jantar, Sara finalmente abriu o envelope. Os papéis dentro detalhavam sua ancestralidade genética, o que era interessante o suficiente, mas foi outra informação mais chocante que virou seu mundo de cabeça para baixo. Os resultados afirmavam claramente que, geneticamente, André não poderia ser seu pai biológico. O pânico se instalou enquanto as implicações dessa descoberta a dominavam. Confusa e desesperada por alguma forma de explicação ou apoio, ela ligou para seu irmão Paulo. "Precisamos conversar. É importante", ela disse com urgência quando ele atendeu o telefone. Eles se encontraram em um café tranquilo, onde Sara entregou os documentos a Paulo, suas mãos tremendo. Enquanto Paulo lia os papéis, sua testa franzida em confusão e preocupação. Você acha que fomos adotados?", ele finalmente disse, expressando o medo que instantaneamente se formou na mente de ambos. Sara deu de ombros, sua mente correndo com inúmeras possibilidades. "Não sei, Paulo. Mas isso diz que o pai não é meu pai biológico. O que devemos pensar?" Os irmãos ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus pensamentos. A volta para casa após sua descoberta inicial foi tensa, cheia de apreensão silenciosa e compartilhada. Sara e Paulo tinham inúmeras perguntas, mas nenhuma resposta ainda. No entanto, antes de confrontar seus pais, Sara insistiu em mais um teste para confirmar os resultados iniciais. Eles mal podiam acreditar no que estavam enfrentando, e parte deles esperava que fosse tudo um erro. Uma semana depois, os resultados do segundo teste chegaram. Sentados juntos à mesa da cozinha com o envelope fechado entre eles, o ar estava pesado de ansiedade. Paulo estendeu a mão, pegou o envelope e lentamente o abriu. Ambos prenderam a respiração enquanto ele desdobrava os papéis e começava a ler. O silêncio que se seguiu foi pesado. Paulo olhou para cima, seu rosto pálido, olhos arregalados de descrença. "Sara", ele começou, sua voz mal acima de um sussurro, "está confirmado." "E tem mais." "O que é?", Sara perguntou, seu coração acelerado. "Nenhum de nós é filho biológico do pai", disse Paulo, lutando para pronunciar as palavras. "E Sara, diz aqui que temos pais diferentes." A sala pareceu girar ao redor dela enquanto Sara absorvia o choque. Lágrimas se formaram em seus olhos e ela se inclinou para Paulo, que a envolveu em seus braços. Ela chorou, não apenas pelo choque ou pela traição que sentia, mas por um profundo e doloroso sentimento de compaixão pelo homem que ambos chamavam de pai. "Por quê? Como isso pôde acontecer?", ela soluçou. "Não sei, Sara", Paulo murmurou, sua própria voz engrossada pela emoção.
Mas lembre-se do que sempre dissemos: somos uma família, não importa o que. Vivemos uma vida feliz juntos. Isso não mudou. Mas o pai, Sara conseguiu dizer entre soluços. Ele nos criou, nos amou e fez tudo por nós. Como vamos encará-lo agora? Vamos encará-lo juntos, Paulo respondeu firmemente. Ele é nosso pai, Sara. Nenhum teste pode mudar isso. Eles ficaram sentados juntos por um longo tempo, encontrando conforto na presença um do outro. Finalmente, reunindo sua coragem, decidiram que era hora de confrontar seus pais. Eles precisavam de respostas e não podiam mais adiar a conversa. Quando chegaram à casa de seus pais, o ar da noite parecia mais pesado que o normal. André os recebeu à porta com um sorriso, mas este vacilou quando viu suas expressões sérias. O que há de errado? André perguntou, sua voz carregada de preocupação. Precisamos conversar, pai, disse Paulo. Onde está a mãe? Sua mãe saiu para fazer compras. O que está acontecendo, pessoal? André perguntou novamente quando viu as expressões de seus filhos. O rosto de André empalideceu, o entendimento não dito passando por seus olhos. Ele temia que tivesse algo a ver com o teste de doação de rim. Ele assentiu lentamente, levando-os para a sala de estar. Sara e Paulo trocaram um olhar, então Paulo respirou fundo. Pai, descobrimos algo nos testes. É sobre nossa família. Sara respirou fundo, sua mão tremendo enquanto alcançava a de seu pai. André, vendo as lágrimas nos olhos de sua filha, sentiu uma onda de preocupação. O que há de errado, Sara? Ele perguntou, sua voz cheia de preocupação. Eu te amo tanto, pai, disse Sara, sua voz embargada pela emoção. Ela se inclinou e o abraçou apertado, um gesto cheio de amor e desespero. Nada muda isso. Quando se separaram, André olhou em seus olhos, procurando uma explicação para a súbita demonstração de emoções intensas. O que está acontecendo, Sara? Ela hesitou, seu coração batendo forte. Precisamos te contar algo, disse suavemente, seus olhos implorando para que ele ficasse calmo. Por favor, não surte. O rosto de André era uma mistura de confusão e preocupação. Você pode me contar qualquer coisa, ele garantiu, embora sua voz traísse sua crescente ansiedade. Sara respirou fundo e soltou o ar lentamente. Pai, descobrimos que não somos realmente seus filhos biológicos, ela finalmente confessou, sua voz mal acima de um sussurro. O rosto de André congelou, seus olhos se arregalando em descrença. Por um momento, ele não disse nada. Então, conseguiu esboçar um fraco sorriso. Isso é algum tipo de brincadeira? Ele perguntou, meio esperando que eles explodissem em risadas e dissessem que era apenas uma piada. Sara balançou a cabeça, seus olhos sinceros e tristes. Não, pai. Não é uma brincadeira, ela disse baixinho. Paulo, que tinha apoiado silenciosamente sua irmã, alcançou sua bolsa e tirou um envelope. Ele o entregou a André, mas continuou olhando para o corredor. Ele e Sara tinham concordado que seu pai deveria ouvir isso primeiro e decidir como prosseguir. André pegou o envelope com uma mão trêmula e lentamente o abriu. Dentro, ele encontrou os documentos com os resultados dos testes. Seus olhos percorreram as palavras, mas não as compreenderam totalmente no início. Seu coração afundou quando a realidade da situação o atingiu. Como isso aconteceu? André finalmente perguntou, sua voz embargada pela emoção. Não sabemos todos os detalhes, Paulo falou. Achamos que a mãe pode explicar mais. Queríamos contar para você primeiro. André se recostou, sua mente correndo enquanto tentava processar a informação. Quando Cristina chegou, a tensão na sala era palpável. Ela olhou para André, Sara e Paulo, a confusão estampada em seu rosto. André segurava o envelope em uma mão, a outra cerrada em um punho ao seu lado. Ele respirou fundo, tentando acalmar sua voz trêmula. Cristina, André começou, sua voz tensa, há algo que precisamos discutir. Algo importante. Cristina largou sua bolsa no chão e deu alguns passos hesitantes, um sentimento de pavor a preenchendo ao notar as expressões sérias em seus rostos. O que há de errado? Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. André hesitou, sua raiva e confusão borbulhando à superfície. Eu sabia, ele gritou de repente, as palavras explodindo dele.
Filho da... Eu sabia que aquele canalha estava te enganando. Cristina recuou, choque e medo tomando conta dela. André, do que você está falando? André andava de um lado para o outro, suas emoções tomando conta dele. Tivemos aquela briga enorme, lembra? No ano em que você ficou fora por 2 semanas. Eu sempre suspeitei que algo tinha acontecido naquela época. Sara interrompeu, sua voz urgente. Pai, tem mais. Ela fez uma pausa, reunindo sua coragem. Paulo e eu, somos de pais diferentes. A revelação atingiu André como um golpe físico. Ele parou de andar, sua respiração ficando ofegante enquanto processava a nova informação. Seu olhar vagou, fitando o vazio como se tentasse montar um quebra-cabeça complexo demais para entender. Cristina se moveu em direção a ele, suas próprias lágrimas começando a se formar. André, por favor, me deixe explicar. Não é o que você está pensando. André se virou para encará-la, sua expressão de total traição misturada com um apelo pela verdade. Como isso pôde acontecer, Cristina? Como você pôde esconder isso de mim todos esses anos? Cristina estendeu a mão para tocar seu braço, mas ele se afastou. Reunindo sua determinação, ela falou, sua voz trêmula. Foi o momento mais difícil do nosso casamento. Depois da nossa briga, eu estava sozinha e, sim, cometi erros. Mas foi um período confuso para mim, e eu nunca tive a intenção de te magoar. André balançou a cabeça, lutando para aceitar suas palavras. E as crianças? Elas também foram apenas erros? Não, nunca, Cristina exclamou, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu te amo, André. Você é o único pai que eles já conheceram e o único de que precisam. Eu ia te contar muitas vezes, mas não consegui encontrar coragem. Tinha medo de perder você, de perder nossa família. André olhou de Paulo para Sara e de volta para Cristina. Sua família, seu mundo parecia ao mesmo tempo despedaçado e inteiro. Ele respirou fundo, a raiva lentamente se esvaindo dele, substituída por uma profunda tristeza. Preciso de um tempo, ele finalmente disse, sua voz rouca. Preciso pensar sobre tudo isso. Enquanto André se afastava para encontrar um espaço para clarear sua mente, Cristina se voltou para Sara e Paulo, seus olhos cheios de tristeza. Sinto muito, ela sussurrou. Nunca quis que nenhum de vocês sofresse por causa das minhas ações. As crianças ficaram quietas. Não disseram nada em resposta. A sala mergulhou em um pesado silêncio, cada pessoa perdida em seus pensamentos. 1 hora depois, André emergiu do quarto com uma mala na mão. Ele disse que iria ficar em um hotel por enquanto. Pai, Paulo disse suavemente, sua voz uma mistura de compreensão e dor, ainda somos seus filhos, certo? Nada muda isso, ok? Ele olhou para seus filhos, sua expressão uma de angústia misturada com amor. Não importa o que esses papéis digam, vocês são meus filhos, ele disse com firmeza. Vocês sempre serão meus filhos. Sara e Paulo assentiram, lágrimas nos olhos, tocados pelo apoio inabalável de seu pai. Sentimos o mesmo, pai, disse Sara. Você é nosso pai, não importa o que. Houve um longo e pesado silêncio enquanto todos ficaram ali juntos, cada um perdido em seus pensamentos. Então André saiu. André sentou-se sozinho no quarto de hotel mal iluminado, os únicos sons eram o suave zumbido do ar-condicionado e o murmúrio distante do trânsito. As cortinas estavam fechadas, projetando sombras sobre o caderno no qual ele rabiscava seus pensamentos. Cada palavra era uma luta, uma pequena batalha para dar sentido ao caos que agora definia sua vida. Ele e Cristina tinham construído tudo juntos, desde um negócio iniciante até uma família. Sua vida tinha sido uma tapeçaria de sonhos compartilhados e desafios mútuos, tecida firmemente ao longo de mais de 2 décadas de casamento. Agora, essa tapeçaria parecia desfeita, os fios de confiança e intimidade desgastados por segredos e revelações. André fez uma pausa, pousando sua caneta. Sua mente reviveu seus começos, os primeiros dias cheios de ambição e respeito mútuo. Eles tinham sido imparáveis, tanto no trabalho quanto no amor. Mas ele se lembrava claramente do momento crucial de sua primeira grande discordância, um tempo em que suas vidas profissional e pessoal haviam colidido de forma confusa.
Cristina o havia deixado então, apenas para retornar semanas depois com promessas de compromisso e reconciliação renovada. Foi durante essa reconciliação que Cristina engravidou de Sara. Seu telefone vibrava incessantemente na mesa de cabeceira, o nome de Cristina piscando na tela. Ela tinha ligado sem parar, suas mensagens uma mistura de desculpas e súplicas por uma chance de explicar mais. André se sentia dividido entre seu amor por ela e seu sentimento de traição. Ele pegou o telefone, lendo uma de suas mensagens recentes. Eu estava assustada e confusa naquela época, André. Nunca deixei de te amar. Por favor, vamos conversar. Podemos superar isso como sempre fizemos. André suspirou, o peso de suas palavras pesando em seu coração. Ele sabia que Cristina estava arrependida, sua confissão sobre o erro cometido em estado de embriaguez tinha sido difícil de ouvir. Mas o que o perturbava mais era a cronologia. Como Paulo também não poderia ser seu filho, nascido 2 anos depois de Sara? Enquanto ponderava, ele percebeu que a incerteza daqueles tempos poderia ter levado Cristina a mais indiscrições, das quais ela ainda não tinha confessado. O pensamento machucava profundamente. No entanto, através da névoa de sua turbulência, uma coisa permanecia cristalina: seus filhos. Independentemente da verdade biológica, ele amava Sara e Paulo incondicionalmente. Ele não podia virar as costas para eles, nem podia virar completamente as costas para uma vida que lhe trouxera tanta alegria, apesar de suas imperfeições. Finalmente, André pegou seu telefone e discou o número de Cristina. Ela atendeu quase imediatamente, sua voz ansiosa. Cristina, estou ouvindo, disse André, sua voz calma mas firme. Precisamos conversar sobre tudo. A verdade toda. Mas entenda isso, estou aqui pelos nossos filhos, não importa o que aconteça. Precisamos descobrir como podemos seguir em frente juntos, não apenas como casal, mas como família. O alívio de Cristina era palpável através do telefone. Obrigada, André. Sinto muito. Sim, vamos nos encontrar. Quero consertar isso por nós e por nossa família. Eles concordaram em se encontrar na manhã seguinte em sua casa para expor tudo, para confrontar o passado e traçar um caminho adiante. André sabia que não seria fácil e que o caminho para a reconciliação seria cheio de desafios, mas ele também sabia que o perdão, embora complexo, não estava fora de alcance. Quando André entrou na garagem de sua casa, seu coração estava pesado com uma mistura de pavor e uma esperança desesperada por alguma forma de encerramento. A casa parecia a mesma de sempre, mas para André, ela se sentia diferente, como um lugar que guardava segredos pesados demais para suportar. Cristina o esperava quando ele entrou. O aroma de seus pratos favoritos preenchia o ar, uma clara tentativa de Cristina de criar um ambiente confortável para sua difícil conversa. Apesar do cheiro convidativo, o estômago de André se revirava. Ele mal tinha comido nos últimos dias e hoje não era diferente. Oi, Cristina o cumprimentou suavemente, seus olhos procurando os dele por sinais de como isso poderia acontecer. André assentiu, incapaz de forçar um sorriso. Oi. Eles se sentaram à mesa de jantar, a comida disposta entre eles, em grande parte intocada enquanto Cristina começava a falar. Ela contou sobre a noite de sua grande briga anos atrás, sua voz tremendo. Eu estava magoada e fiquei bêbada. Acabei com o estranho do bar, ela confessou, sem encontrar seus olhos. André ouviu em silêncio, seu rosto estoico, a dor evidente em seus olhos. Quando ela mencionou um segundo incidente, seu coração afundou ainda mais. Por que então? André perguntou, sua voz baixa e controlada. Cristina hesitou, então admitiu, eu achei que você estava me traindo. Foi um erro terrível. André balançou a cabeça, a decepção profundamente gravada em seu rosto. E você nunca pensou em mencionar nada disso antes? Nunca pensou em considerar que as crianças poderiam não ser minhas? Os olhos de Cristina se encheram de lágrimas. Eu estava com medo, ela sussurrou. Eu esperava que nunca viesse à tona. Fui egoísta. A revelação doeu, e André sentiu uma onda de raiva pela imprudência dela, não apenas pela infidelidade, mas pelos riscos potenciais à saúde dele. Você não pensou nos riscos que estava correndo? Não apenas para nosso relacionamento, mas para minha saúde, nossa saúde? Eu sei, disse Cristina, sua voz quebrando. Sinto muito, André.
Fui uma tola e te magoei além do que posso consertar. O peso de seus anos juntos, as mentiras e as traições pairavam pesadamente na sala. André olhou para Cristina, uma mulher que ele tinha amado e confiado por mais de 2 décadas, e sentiu uma profunda sensação de perda. Cristina, não posso fazer isso, André finalmente disse, sua voz firme mas cheia de tristeza. Não posso estar com alguém em quem não confio. Não depois de tudo que aconteceu. Cristina soluçou, seu corpo tremendo. Por favor, André, não há uma maneira de... Preciso ser honesto comigo mesmo, André interrompeu, sua decisão clara apesar da dor que causava a ambos. Sempre estarei lá para Paulo e Sara. Eu os amo, eles são meus filhos em todos os sentidos que importam. Mas quanto a nós, acho que é melhor seguirmos caminhos separados. A finalidade em sua voz marcou o fim de sua conversa e, aparentemente, de seu casamento. Eles passaram a próxima hora discutindo questões práticas, arranjos de moradia, o negócio, como explicariam isso às crianças. Quando André deixou a mesa, ele sentiu uma imensa tristeza pela perda do que tinham construído juntos, mas também um amargo alívio por confrontar a verdade. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez em dias, sentiu um vislumbre de esperança sobre recomeçar em seus próprios termos, com honestidade e integridade em primeiro plano. No dia seguinte à decisão de André e Cristina de seguirem caminhos separados, André sabia que tinha mais uma conversa difícil pela frente, falar com Sara e Paulo. Ele escolheu um restaurante tranquilo e aconchegante, esperando que o ambiente familiar e calmo ajudasse a aliviar a tensão da discussão. Enquanto esperava seus filhos chegarem, André ensaiou mentalmente o que queria dizer. Seu coração doía ao pensar em qualquer dor que isso pudesse causar a eles, mas ele estava determinado a reassegurá-los de seu amor e apoio inabaláveis. Sara e Paulo chegaram juntos, suas expressões uma mistura de preocupação e curiosidade. Eles cumprimentaram o pai com sorrisos hesitantes e se sentaram à sua frente na mesa. O garçom apareceu e anotou seus pedidos, e então houve um breve silêncio desconfortável. Pai, você está bem? Sara finalmente quebrou o silêncio, sua voz cheia de preocupação. André respirou fundo e assentiu. Já estive melhor, mas vou ficar bem. Queria conversar com vocês dois sobre o que está acontecendo. Paulo se inclinou, ouvindo atentamente. Estamos aqui por você, pai. Só nos diga o que está acontecendo. André sorriu agradecido para eles. Primeiro, quero que vocês dois saibam que meu amor por vocês é incondicional. Não muda, não importa o que aconteça entre mim e sua mãe. Vocês são meus filhos e eu amo vocês mais do que a vida. Sara estendeu a mão e pegou a mão dele, apertando-a suavemente. Nós também te amamos, pai. André continuou, sua mãe e eu decidimos nos divorciar. Não é uma decisão fácil, mas é a melhor nas circunstâncias. Quero que vocês dois saibam que isso não tem nada a ver com vocês. Vocês não são responsáveis e não há nada que pudessem ter feito de diferente. Paulo assentiu, processando a informação. O que você vai fazer agora? André suspirou, uma mistura de alívio e tristeza em seus olhos. Vou tirar um tempo do trabalho. Preciso me curar, pensar sobre minha vida e para onde quero ir daqui. É um momento para eu descobrir como ser o melhor pai e pessoa que posso ser. Parece uma boa ideia, disse Paulo, apoiando a decisão de seu pai. Sara acrescentou, estamos aqui por você, pai. Se você precisar de qualquer coisa, é só nos avisar. Podemos passar mais tempo juntos, só conversar, o que você precisar. André ficou comovido com o apoio e amor deles. Obrigado, vocês dois. Isso significa tudo para mim. O jantar chegou e eles continuaram a conversar sobre assuntos mais leves. Foi uma refeição agridoce, cheia de momentos de riso e pausas carregadas de emoções não ditas. A noite havia esfriado quando André, Sara e Paulo saíram do restaurante. A rua estava quieta, o suave brilho dos postes de luz projetando sombras gentis em seus rostos. Eles ficaram ali por um momento, nenhum deles ansioso para dizer adeus. Foi Sara quem quebrou o silêncio, sua voz suave mas firme. Pai, antes de irmos, há algo que Paulo e eu queremos dizer. André olhou para seus filhos, um sentimento de curiosidade misturado com apreensão. O que é? Sara pegou a mão de seu pai, seus olhos sinceros. Se algum dia você quiser começar outra família ou conhecer alguém novo, está totalmente bem para nós.
Só queremos que você seja feliz, pai. Seja lá o que isso signifique para você. As palavras pegaram André de surpresa, seu coração se enchendo de uma mistura de dor e gratidão. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ele processava o que seus filhos acabavam de lhe dizer. O pensamento de começar outra família estava longe de sua mente, seu coração ainda enredado nos fios de seu passado com Cristina. No entanto, ouvir a bênção de seus filhos para sua felicidade futura era inesperadamente libertador. Obrigado, André conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. Ouvir isso de vocês dois significa muito. Não sei o que o futuro reserva, mas saber que tenho o apoio de vocês, que vocês querem que eu seja feliz, é mais do que eu poderia ter pedido. Paulo deu um passo à frente e abraçou seu pai. Nós falamos sério, pai. Sempre estaremos aqui e sempre seremos família, não importa o que mude. Isso é uma coisa com a qual você pode contar. Enquanto eles lentamente se separavam, André enxugou as lágrimas de suas bochechas, sorrindo através da emoção. Amo vocês dois mais do que posso expressar. Obrigado por serem tão compreensivos, por serem tão incríveis. Eles conversaram por mais alguns minutos, fazendo planos para se encontrarem novamente em breve. Ao se despedirem finalmente, André observou seus filhos se afastarem, um profundo sentimento de orgulho e amor o preenchendo. Eles eram verdadeiramente as melhores partes de sua vida e, não importava o que o futuro reservasse, ele sabia que o vínculo que compartilhavam permaneceria inquebrável. Dirigindo para seu apartamento alugado, André sentiu uma sensação de paz se instalar sobre ele. A conversa com Sara e Paulo tinha aberto uma porta para novas possibilidades, para um futuro onde ele poderia encontrar felicidade novamente, talvez de maneiras que ainda não tinha imaginado. O caminho à frente era incerto e, embora o pensamento de seguir em frente fosse assustador, ele se sentia fortalecido pelo amor e apoio incondicionais de seus filhos. Enquanto as luzes da cidade passavam borradas, André percebeu que este fim não era apenas um fim, mas também um começo. Uma chance de curar, de crescer e de abraçar o que viesse a seguir com um coração aberto. Sara sempre foi tenaz, uma característica que a serviu bem na faculdade de Direito e em sua busca para descobrir as verdades de sua própria vida. Durante o jantar, um evento geralmente silencioso nestes dias com sua família, ela finalmente decidiu expressar os pensamentos que a assombravam. Mãe, tenho feito algo, Sara começou, sua voz cortando o silêncio bruscamente. Cristina olhou para cima, sua expressão uma mistura de curiosidade e apreensão. O que é, Sara? Tenho procurado meu pai biológico, Sara revelou, sua determinação evidente em seu tom. Não porque eu precise de um novo pai, eu já tenho um. Mas porque acho que ele merece saber a verdade. A conversa que se seguiu foi tensa. Cristina, pega de surpresa inicialmente, resistiu, mas a resolução de Sara e suas razões gradualmente venceram suas defesas. Eventualmente, Cristina forneceu as poucas informações que tinha. Armada com essas informações, Sara embarcou em uma busca desafiadora. Ela descobriu através de suas investigações que o pai de Paulo havia falecido tragicamente em um acidente de carro, uma notícia que trouxe um encerramento solene em uma frente. No entanto, Sara continuou com sua busca por seu próprio pai biológico. Após 6 meses de becos sem saída, perseverança e o tipo de trabalho investigativo que se igualava aos seus estudos jurídicos, Sara finalmente o encontrou. Ricardo Madeira, um advogado experiente, ficou surpreso quando Sara o contatou. Ele estava completamente alheio à existência dela. Eles concordaram em se encontrar em uma cafeteria tranquila, um lugar neutro preenchido com o suave murmúrio de outros clientes e o tilintar de xícaras de café. Sara sentiu uma mistura de antecipação e nervosismo enquanto esperava. Quando Ricardo finalmente entrou, houve um momento de avaliação mútua, um reconhecimento silencioso de sua conexão antes mesmo de falarem. Sara, Ricardo perguntou, estendendo sua mão, sua voz traindo um toque de surpresa. Sim, senhor Madeira. Obrigada por concordar em me encontrar, Sara respondeu, apertando sua mão firmemente. Enquanto se sentavam, Sara respirou fundo antes de mergulhar em sua história. Ela recapitulou tudo, desde as confissões de Cristina até as recentes reviravoltas em sua vida familiar. Ricardo ouviu atentamente, sua expressão de choque gradualmente se transformando em preocupação. Quando ela terminou, Ricardo se recostou, processando a pesada carga de informações. Eu não tinha ideia, ele finalmente disse, sua voz suave mas séria.
Ela nunca me contatou depois que namoramos brevemente e nunca me disse nada. Eu teria querido saber. Sara sentiu, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Achei que você deveria saber. Não espero nada de você. Só pensei que fosse justo. Ricardo fez uma pausa, então olhou diretamente para ela. Sara, há mais nessa história do que você pode imaginar. Cristina e eu, não foi apenas um encontro aleatório. Eu não sabia que sua mãe estava noiva de seu pai na época. Se eu soubesse, bem, acho que você não estaria aqui. Sua mãe e eu éramos próximos por um curto período e, em algum momento, ela simplesmente desapareceu. Tentei entrar em contato com ela, mas ela disse que não queria ter nada a ver comigo. Foi isso. Sara absorveu suas palavras, uma nova camada de complexidade adicionada à história já complicada de sua família. Agradeço sua honestidade comigo, ela disse baixinho. Significa muito. Enquanto Sara e Ricardo continuavam sua conversa na cafeteria tranquila, o assunto mudou naturalmente entre história pessoal e realidades atuais. Apesar da conexão inesperada entre eles, Sara sentiu a necessidade de estabelecer os limites de seu relacionamento. Aprecio conhecer você e, embora você seja meu pai biológico, não sinto realmente uma conexão forte, Sara admitiu francamente, sua voz firme mas gentil. Espero que você entenda. Ricardo assentiu, um olhar de compreensão em seus olhos. Eu entendo, Sara. Essas são emoções complexas e elas não se formam ou desaparecem da noite para o dia. Apenas saber sobre você já é uma grande mudança para mim. A conversa então se voltou para André, Ricardo curioso sobre o homem que havia criado Sara. Ele perguntou sobre o relacionamento dela com ele. O rosto de Sara se iluminou enquanto falava, suas palavras cheias de afeto e respeito. Ele tem sido um pai incrível. Ele é gentil, forte e solidário. Muitas vezes desejo nunca ter descoberto a verdade. Não que isso tenha mudado algo para mim, mas ainda assim? Ela compartilhou, seu tom tingido de tristeza, mas também de profunda gratidão. Ricardo ouviu atentamente, visivelmente comovido por quão altamente Sara falava de André. Era claro que o papel de André na vida dela era profundo e precioso. Embora a revelação de sua linhagem biológica tivesse sido chocante, era evidente que os laços emocionais que ela compartilhava com André eram inquebráveis. É lindo ouvir você falar tão carinhosamente dele, Ricardo respondeu após um momento, sua voz calorosa. Realmente mostra a força do relacionamento que vocês dois construíram. Não me machuca saber disso. Na verdade, é reconfortante saber que você foi criada por alguém que claramente a ama profundamente. Eles também discutiram sua profissão compartilhada, o que adicionou uma camada inesperada ao seu encontro. Sara explicou como André a havia encorajado a seguir o direito, reconhecendo sua mente afiada e determinação. Que coincidência nós dois estarmos na área do direito, Ricardo comentou com um sorriso. Parece que você estava destinada a isso. Conforme o encontro chegava ao fim, Ricardo se levantou, seu comportamento refletindo uma mistura de emoções, arrependimento pelos anos perdidos, respeito pela vida que Sara havia construído e esperança por alguma forma de conexão contínua. Sara, quero que você saiba que estou aqui para você, sempre que desejar, ele disse sinceramente. Seja sobre direito, vida ou apenas para conversar. Vou respeitar qualquer relacionamento que você deseje ter comigo. Sara sentiu, sentindo uma sensação de paz enquanto se despediam. Obrigada, Ricardo. Isso significa muito para mim. Com certeza manterei isso em mente. Eles se despediram e, enquanto Sara se afastava, ela sentiu um peso ser levantado de seus ombros. Ela havia enfrentado o desconhecido e encontrado não apenas respostas, mas também uma nova perspectiva sobre sua família e seu passado. 3 meses após seu encontro inicial com Ricardo, Sara recebeu uma ligação de André. Sua voz estava leve e alegre, um tom que ela não ouvia há algum tempo, o que despertou sua curiosidade. Ei, Sara, que tal você e Paulo virem jantar aqui na sexta-feira? Tenho uma surpresa para vocês dois, André sugeriu com um toque de empolgação em sua voz. Sara concordou, intrigada com o convite misterioso de seu pai. No dia do jantar, ela e Paulo dirigiram até a casa de André, discutindo o que a possível surpresa poderia ser. Ao se aproximarem da porta, risadas escapavam para o ar fresco da noite.
Abrindo a porta, foram recebidos por uma visão que nenhum deles esperava. Lá estava André, imerso em conversa e risadas com Ricardo. Os dois homens olharam para cima e deram as boas-vindas a Sara e Paulo com largos sorrisos. Entrem, entrem, André os chamou entusiasticamente. Sara e Paulo trocaram olhares surpresos antes de se juntarem aos dois homens na sala de estar. Os olhos de Sara oscilaram entre André e Ricardo, sua curiosidade crescendo. Ricardo entrou em contato comigo há um tempo, André começou a explicar, notando o olhar confuso de Sara. Ele queria conhecer o homem que criou você e Paulo e, bem, nos demos bem desde o início. Ricardo assentiu, sua expressão confirmando as palavras de André. Eu tinha que ver por mim mesmo o tipo de homem que fez um trabalho tão admirável criando minha filha biológica. André aqui é um personagem e tanto, ele disse com uma risada. A noite progrediu com facilidade, a conversa fluindo como se fossem velhos amigos se reconectando, em vez de dois pais compartilhando uma história tão complexa. Enquanto se sentavam para jantar, André compartilhou mais sobre sua nova amizade. Sabem, Ricardo e eu descobrimos que temos muito em comum, além de nosso gosto impecável por alguém, ele brincou, arrancando uma rodada de risadas. E, como acontece, Ricardo também está solteiro e temos pensado em sair juntos, explorar o que a cena de solteiros tem a oferecer para cavalheiros da nossa safra, André acrescentou, piscando. Ricardo ergueu seu copo em concordância. Um brinde a novas aventuras e novos capítulos, ele propôs. O clima estava leve e alegre, e Sara sentiu um calor em seu coração ao ver André tão feliz e vibrante novamente. A conversa do jantar se voltou para planos futuros, com André e Ricardo compartilhando suas ideias de viagem e talvez até um empreendimento conjunto em algumas novas ideias de negócios. Conforme a noite chegava ao fim, Sara e Paulo ajudaram a limpar a mesa, ambos mais à vontade com a situação do que poderiam ter imaginado apenas meses antes. Dirigindo para casa mais tarde naquela noite, Sara refletiu sobre as mudanças que o último ano havia trazido. As revelações, a dor de novas verdades e as reviravoltas inesperadas nos relacionamentos haviam se entrelaçado para criar uma nova, ainda que não convencional, tapeçaria familiar. Ela percebeu que a vida, assim como o direito, não era sobre absolutos, mas sobre encontrar uma maneira de equilibrar as complexidades e contradições para criar algo justo e certo. A noite não apenas reafirmou seu amor por André, mas também abriu seu coração um pouco mais para Ricardo, apreciando seu esforço para se conectar e construir algo positivo a partir das circunstâncias complicadas. Sara sorriu para si mesma, sentindo-se grata pela resiliência do amor, pelas amizades inesperadas e pelos novos começos que a vida oferecia. Enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, ela se sentiu pronta para o que viesse a seguir, sabendo que sua família, por mais não convencional que fosse, estava